Você já parou para pensar que enquanto você está assistindo esse vídeo agora, milhões de pessoas ao redor do mundo estão vivendo em datas completamente diferentes da sua? Algumas estão em outro ano, outras estão em outro mês. E algumas sequer contam o tempo como nós contamos. Hoje, você vai descobrir como cada religião enxerga o tempo, porque seus calendários são tão diferentes e como isso muda completamente a forma como essas pessoas vivem, celebram, jejuam e até como encaram a própria vida e a morte. E fica comigo até o final, porque o último calendário que vamos ver vai mudar totalmente a forma como você entende o tempo. Para nós, tudo parece simples. O ano começa em 1º de janeiro, termina em 31 de dezembro e pronto. Mas isso não é uma regra universal, é apenas uma convenção. O tempo, na verdade, é uma construção cultural, espiritual e religiosa. Cada fé olha para o céu, para o sol, para a lua e enxerga algo diferente. Algumas religiões seguem o movimento do sol, outras seguem o ciclo da lua. Algumas misturam os dois. E outras simplesmente não enxergam o tempo como algo linear. Entender esses calendários é entender como bilhões de pessoas organizam a própria existência. Começando pelo cristianismo, que moldou o calendário usado hoje na maior parte do mundo. O calendário cristão é baseado no calendário gregoriano, oficializado em 1582 pelo Papa Gregório XIII. Ele é um calendário solar, baseado no tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, cerca de 365 dias. Mas o mais importante não é o cálculo em si, e sim o ponto central desse calendário, o nascimento de Jesus Cristo. É por isso que a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O tempo aqui ganha um marco espiritual absoluto. As datas mais importantes giram em torno da vida de Jesus, como o Natal, que celebra seu nascimento, e a Páscoa, que celebra sua ressurreição. E existe um detalhe curioso que pouca gente percebe. A Páscoa não tem uma data fixa. Ela é calculada com base na primeira lua cheia, após o equinócio da primavera no hemisfério norte. Ou seja, mesmo um calendário aparentemente solar ainda depende da lua para definir seu momento mais sagrado. Quando a gente sai do cristianismo e entra no islamismo, tudo muda. Enquanto para nós estamos no ano de 2026, para os muçulmanos, o calendário marca algo em torno do ano 1447. O Islã segue um calendário totalmente lunar, chamado calendário Hijri. Ele começa a contar o tempo a partir da Hégira, a migração do profeta Maomé de Meca para Medina, no ano 622 do calendário cristão. Cada mês começa com o avistamento da lua crescente e o ano tem apenas 354 dias. Não existe nenhum ajuste para alinhar o calendário com o sol. O resultado disso é impressionante. As datas islâmicas mudam de estação todos os anos. O Ramadã, o mês sagrado do jejum, pode acontecer no calor extremo do verão ou no frio do inverno. Isso faz com que a experiência espiritual seja diferente a cada ano. No islamismo, o tempo não gira em torno das estações, mas em torno da disciplina, da obediência e da constância da fé. Já no judaísmo, encontramos um dos calendários mais sofisticados e simbólicos do mundo. O calendário judaico é lunisolar, ou seja, ele usa os ciclos da lua, mas se ajusta ao sol. Atualmente, ele marca algo em torno do ano 5786, contando o tempo a partir da criação do mundo, segundo a tradição judaica. Os meses seguem o ciclo lunar, mas periodicamente um mês extra é adicionado para garantir que as festas permaneçam nas mesmas estações do ano. Aqui, o tempo é profundamente ligado à memória. Datas como Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, o Dia do Perdão e Pesach, a Páscoa Judaica, não são apenas lembradas, elas são revividas. O calendário judaico não serve só para marcar o tempo, mas para manter viva a identidade de um povo inteiro. Quando entramos no hinduísmo, a noção de tempo muda de forma radical.
Aqui o tempo não é linear, ele é cíclico. Não existe um único calendário hindu universal, porque existem várias tradições regionais, mas todas compartilham a mesma ideia central. O universo passa por ciclos gigantescos de criação, preservação e destruição. Esses ciclos são chamados de yugas. Segundo essa visão, a humanidade atravessa 4 grandes eras, começando pela Satya Yuga, a Era da Verdade, passando por Treta Yuga e Dvapara Yuga, até chegar a Kali Yuga, a Era atual, marcada pela decadência espiritual. Festivais como Diwali, Holi e Navaratri não celebram apenas datas, mas forças cósmicas. No hinduísmo, o calendário existe para lembrar que tudo nasce, morre e renasce, inclusive o próprio universo. No budismo, o tempo perde ainda mais importância como medida objetiva. Ele não é visto como um inimigo nem como um mestre, ele é apenas impermanência. Muitos calendários budistas contam os anos a partir da morte de Buda, por volta de 543 a.C., mas o foco nunca está no número do ano, está na prática espiritual. Datas como o Vesak, que celebra ao mesmo tempo o nascimento, a iluminação e a morte de Buda, mostram como o tempo, aqui, é vivido como experiência e não como contagem. Para o budismo, o tempo não é algo que passa, é algo que se observa. E depois de tudo isso, fica uma sensação inevitável. O tempo não é apenas uma sequência de dias, ele é uma lente. Cada religião criou seu calendário para responder a uma pergunta fundamental: como viver melhor enquanto estamos aqui? E é exatamente a partir dessa pergunta que, na próxima parte, nós vamos mergulhar nas tradições que enxergam o tempo como energia, ancestralidade e presença, explorando calendários que quase ninguém explica, mas que moldam profundamente a forma como milhões de pessoas enxergam a vida. Depois de entender que o tempo não é universal e que, enquanto algumas pessoas vivem em 2026, outras estão em 1447, 5786, ou sequer enxergam o tempo como algo linear, a gente entra agora em tradições que quase nunca são explicadas com profundidade, mas que moldam silenciosamente a vida de milhões de pessoas. Aqui, o tempo deixa de ser número e passa a ser energia, influência e presença. Nas tradições chinesas, o calendário não serve apenas para marcar datas, mas para compreender o equilíbrio do universo. O calendário chinês é lunisolar, baseado ao mesmo tempo no ciclo da Lua, no movimento do Sol e na dinâmica do Yin e do Yang. O Ano Novo nunca cai no mesmo dia, podendo acontecer entre janeiro e fevereiro, porque ele depende da Lua. Cada ano é regido por um dos 12 animais do zodíaco chinês e também por um dos 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal ou água. Isso significa que não existe apenas o ano do dragão, por exemplo, mas o ano do dragão de um elemento específico, o que muda completamente sua interpretação. Nesse sistema, o tempo influencia decisões importantes da vida. Pessoas escolhem quando casar, quando abrir um negócio ou quando iniciar projetos com base na energia daquele período. O tempo não apenas passa, ele atua. No taoísmo, a ideia de controlar o tempo simplesmente não faz sentido. O calendário existe, mas ocupa um papel secundário. O que realmente importa é o Tao, o fluxo natural da vida. Para essa filosofia, tudo acontece no momento certo, e forçar o tempo é ir contra a própria natureza. Festivais e celebrações acompanham solstícios, equinócios e mudanças naturais, não como datas rígidas, mas como marcos energéticos. O tempo aqui não é algo que domina o ser humano, é algo com o qual se aprende a caminhar. Quando entramos nas religiões de matriz africana, a noção de tempo se transforma completamente. No candomblé, na umbanda e em outras tradições africanas e afro-brasileiras, o tempo não é linear, ele é ancestral. O passado, o presente e o futuro coexistem. Os ancestrais não pertencem ao passado. Eles continuam vivos na memória, no ritual
e na identidade espiritual. O calendário não é organizado por números, mas por ciclos da natureza e pelas forças espirituais representadas pelos orixás. Festas e rituais acontecem em momentos ligados à água, ao fogo, à floresta, à terra e aos ciclos lunares e solares. O tempo, nesse contexto, existe para reforçar uma verdade profunda. Ninguém caminha sozinho, porque quem veio antes continua presente. No Espiritismo, o tempo ganha um significado ainda diferente. Ele não é um limite nem um castigo. Ele é um processo educativo da alma. A vida terrena é apenas uma etapa dentro de uma jornada muito maior. Não existe pressa nem atraso, porque cada espírito aprende no seu ritmo. O Espiritismo não possui um calendário rígido de festas, mas celebra datas ligadas ao estudo, à reflexão e à evolução espiritual, como momentos de homenagem à doutrina e ao seu codificador. Aqui o tempo não pune, ele ensina. Cada experiência é uma lição necessária para o crescimento do espírito. Já para os povos indígenas, o tempo não mora no relógio e nem no calendário, ele vive na natureza. O passar dos dias é percebido pela chuva, pelo vento, pelo comportamento dos animais, pelo crescimento das plantas e pelas estrelas no céu. Não existe a ideia de ano novo como conhecemos, mas sim de novos ciclos. O tempo não avança em linha reta, ele retorna. Plantar, colher, descansar e recomeçar fazem parte de um mesmo movimento. Viver o tempo é viver em harmonia com a terra. Dentro do judaísmo místico, especialmente na Cabala, o tempo é visto como algo sagrado e multidimensional. Existem momentos considerados espiritualmente mais fortes do que outros, verdadeiras janelas espirituais. Certas datas amplificam energias específicas e permitem uma conexão mais profunda com o divino. O Shabat, por exemplo, não é apenas um dia de descanso. Ele é um estado espiritual que se repete semanalmente, onde o tempo comum é suspenso e a consciência é elevada. O tempo aqui pode ser consagrado, e então chegamos a um dos conceitos mais profundos de todos. Algumas correntes espirituais e filosóficas defendem que o tempo, como conhecemos, é apenas uma ilusão da mente. Passado e futuro só existem como construções da consciência. Tudo acontecendo agora. Essa visão aparece em vertentes avançadas do budismo, em filosofias orientais e até em reflexões modernas sobre a consciência. Nesse entendimento não existe calendário, existe presença. O único tempo real é este exato momento. Depois de conhecer todas essas formas de enxergar o tempo, uma pergunta se torna inevitável. Será que o tempo realmente passa ou somos nós que passamos por ele? Cada religião criou seu calendário para responder a uma questão essencial sobre a existência humana. Algumas ensinam disciplina, outras ensinam paciência, outras ensinam memória, ancestralidade ou presença. No fim, talvez o tempo não esteja no relógio, nem nas datas, nem nos números, mas na forma como escolhemos viver cada dia. Se esse vídeo te fez enxergar o tempo de um jeito diferente, deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa profunda vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo.